Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 11 de março, é aniversário da cidade de Angatuba, aqui em São Paulo, Jupi, em Pernambuco e Ibirama, em Santa Catarina. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o Dia da Educação Cristã e é o Dia do Rim. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Boa, tem dias das coisas mais inusitadas dia do de Rio. tudo. Tá bom. Bom dia a todos. Aliás, um dia difícil aqui em São Paulo. Vem aí mais restrições. Falaremos sobre isso daqui a pouquinho. Bom dia também para Rodrigo Constantino, que está na Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Consta. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Silvio, Amanda e todos que nos acompanham. E você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. @Opinião Rede TV é o nosso Twitter e o nosso Instagram. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos à pauta de hoje. A PEC emergencial será votada hoje na Câmara em segundo turno. O que diz o texto da proposta? Como fica o auxílio emergencial? Nós vamos conversar daqui a pouquinho pelo telão com o deputado federal Daniel Freitas, relator do texto da PEC na Câmara. 11h53, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta e a gente vai direto à redação do Rede TV News. O governador de São Paulo, João Dória, disse que é preciso adotar medidas mais restritivas de distanciamento social. O governador vai anunciar os detalhes dessas novas restrições, 15 para 1 da tarde. Quem tem as informações é a repórter Joyce Mafezoli. Bom dia, Joyce. Bom dia, Lacombe. Bom dia a todos. Agora há pouco, o governador João Dória publicou um vídeo nas redes sociais de quase 5 minutos em que defende novas medidas para diminuir a circulação de pessoas. Dória disse que a pandemia chegou ao momento mais crítico e admitiu que os hospitais estão chegando no limite máximo da capacidade de atendimento. Por isso, o governador antecipou que o Plano São Paulo vai entrar numa fase que estabelece medidas ainda mais duras de restrição. Ele reconheceu que as novas determinações são impopulares e que não é vontade de nenhum governante paralisar as atividades econômicas do seu estado. Mas, segundo ele, só existem duas alternativas para controlar o contágio da Covid-19 neste momento: a vacina e o distanciamento social. Entre as novas medidas está prevista a suspensão das atividades esportivas. Integrantes da Federação Paulista de Futebol já admitem que o campeonato estadual vai ser paralisado hoje. O governador João Dória marcou uma entrevista coletiva para logo mais às 15 para 1 da tarde para anunciar as medidas de restrição desta nova fase do Plano São Paulo. Os detalhes você vê em tempo real no nosso portal redetv.com.br. É com vocês aí, Lacombe. Obrigado, Joyce. Bom, a gente falou disso ontem, né? Silvio, Amanda, eu, Constantino, eles são repetitivos nos erros, né? Então parece que vão realmente restringir o horário de funcionamento de serviços essenciais. Já falamos sobre isso aqui. O ideal seria que você liberasse o comércio com protocolos rígidos 24 horas por dia. Assim, as pessoas se espalhariam ao longo dessas 24 horas, reduz a capacidade. Já estava sendo feito assim, né? Restaurantes, shopping centers, lojas, né? Limite de clientes por vez, com todos os protocolos, mas não. Eles insistem em restringir, em diminuir o horário, o que vai provocar, obviamente, mais aglomeração nesse horário reduzido. E transporte público, de novo, que é qualquer mapeamento mais ou menos bem feito sobre casos de contaminação, vai indicar que transportes públicos são os locais onde há mais contaminação. Mas a gente continua com pouco ônibus, poucos trens, né, poucos vagões, poucos trens de metrô, quer dizer, intervalo muito longo entre os trens, entre os metrôs, e a situação permanece muito complicada. Posso fazer um comentário, Por Lacombe? favor. Ninguém manda mais hoje no estado de São Paulo, no governo de São Paulo, do que João Gabardo dos Reis, que lidera o tal centro de contingência da Covid. Ninguém manda mais do que ele. É uma espécie de super secretário que decide o que pode, o que não pode ser aberto
decide inclusive se você pode ou não assistir futebol na sua casa, decide se você pode ou não pisar na calçada par ou na calçada ímpar. Ele foi incorporado pelo governo do estado de São Paulo depois da saída do Henrique Mandetta lá do Ministério da Saúde, onde ele trabalhava. João Dória pegou o Gabardo e colocou ele para dar as cartas aqui no estado de São Paulo. Eles vão quebrar o maior estado da federação, porque essa gente, me desculpe, não conhece favela, não sabe o que é morar em 30 metros quadrados com 5 filhos, sem internet, sem TV a cabo, sem poder pedir comida pelo aplicativo, porque infelizmente falta dinheiro e economia é saúde. Silvio, só que essas pessoas são as mesmas que serão as primeiras a ficarem sem hospitais. Aliás, já estão sem hospital porque o sistema de saúde está colapsando, né? Em 2 semanas, o número de internações nas UTIs foram aqui, olha, de 6.657 para 8.872. Se o estado tem pouco mais de 9 mil leitos, a gente está com mais de 82% da ocupação. Isso quer dizer que estamos à beira de colapso. Já assistimos e ouvimos vários relatos de pessoas que deveriam estar internadas na UTI com respirador, no entanto, estão numa UPA ou num corredor de hospital, ou então numa enfermaria, esperando por atendimento especializado. Nessa altura, se não houver medidas de isolamento, distanciamento que possa conter a transmissão comunitária da epidemia, abrir mais leitos será enxugar gelo, porque o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, já falou isso ontem. É impossível você alcançar o vírus nesse sentido, você abrir leitos no mesmo ritmo, na mesma velocidade que a pandemia avança. Então, o vírus é mais rápido, é mais veloz, que a gente é mais veloz que a vacina por enquanto. Então, são medidas necessárias neste momento para impedir o colapso total no estado de São Paulo, notando que várias cidades já estão com filas por leitos de UTI e no Brasil todo temos mais de 2.000 pessoas esperando por um leito de UTI. Então, eu acho que não há maior tragédia que essa, morrer por falta de atendimento na saúde. E não é uma coisa pontual, é uma coisa sistemática no Brasil todo. Constantino. Não, é curioso que a Amanda apresenta um problema e faz uma ligação que não se mostrou efetiva ao longo do tempo. Aliás, estamos há 1 ano ouvindo isso, né? 1 ano ouvindo que esse isolamento, esse lockdown é necessário nessa pandemia, né? E é um discurso que está datado, né? Agora a situação da pandemia está muito ruim, mas as pessoas que defendem isso como solução têm alguns problemas. Primeiro, o fato de defenderem isso há 1 ano. Antes era para achatar a curva, 15 dias, depois foi ficando. Segundo, a completa ausência de prova e robustez científica para mostrar que isso está surtindo o efeito desejado e previsto. E ignorando, né, vários efeitos secundários não intencionais, mas previsíveis, como temos notícias aí, né? Está explodindo denúncia de agressão doméstica, de abandono de lar, de um monte de outros problemas, fora a economia que o Silvio já falou. Então, existem vários problemas, né, na vida, ainda mais de uma pessoa mais pobre no Brasil que está acostumada já à falta de leite no SUS. Então, está faltando alguma criatividade, talvez, por parte desses governadores. Silvio, é preciso desconhecer muito o que é o Brasil para considerar as pessoas que estão nas ruas, né, aglomeradas no transporte público, aliás, e ninguém faz nada, como pessoas inconsequentes, irresponsáveis, né, não são, rebeldes, não são, absolutamente não são. São vítimas, a gente está há 1 ano nisso, há 1 ano. Daqui a pouquinho falaremos então da proposta de emenda constitucional emergencial, da PEC emergencial, que tem a ver com auxílio emergencial. O deputado federal Daniel Freitas, que é o relator da PEC na Câmara, já está com a gente. Daqui a pouquinho começamos a conversa. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. Já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais? Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios com o Rede TV Plus. E as chances de ganhar continuam. É o novo Festival de Prêmios Sorte Agora do Rede TV Plus. Se você por algum motivo parou de assinar, tá na hora de voltar, porque os prêmios do Sorte Agora estão incríveis. Quer saber dos prêmios? Então olha aí. Olá! Olá para você aí de casa. Quinta-feira é dia de sorteio de notebook no programa Tarde é Sua. E aquele curso online que você tanto quer fazer vai ficar bem mais fácil, com uma máquina nova chegando aí na sua casa, hein? Que beleza, hein? Com o notebook a vida fica mais fácil, você não precisa ficar preso em uma cadeira como antigamente, né? Agora você pode levar a sua máquina para onde quiser e na hora que quiser. E olha só, dá até para fazer uma renda extra com um notebook desses, hein, Ale? Sem dúvida, Maurício.
fácil, boletos pagos e paz no coração. Mas tem mais, muito mais. Aqui a gente também entrega carro todo domingo no programa Encrenca. Vão sair vários quids até o sorteio final de uma super Mercedes de quase 200 mil reais. Ei, beleza, hein? Dentro de uma Mercedes dessa, olha só, hein? A gente fica patrão, fala a verdade. O pai fica online de notebook e carro novo, então você aí não perca a chance de ganhar vários prêmios. E assine logo o Rede TV Plus. Valeu, gente, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 12:02, horário de Brasília, estamos de volta e a nossa pauta agora é a PEC emergencial. A gente vai conversar com o deputado federal Daniel Freitas, que é o relator da PEC emergencial na Câmara, passou na Câmara em primeiro turno. O deputado vai poder confirmar, a votação em segundo turno está prevista para hoje, né? Para daqui a pouco, se não me engano, estava previsto para 10 horas, não sei. O deputado vai trazer as informações. Deputado, agradeço muitíssimo pela participação, boa tarde ao senhor e começo perguntando o seguinte: a PEC emergencial, a ideia dela, ela é muito importante, é diminuir gastos públicos, né, de economizar dinheiro de alguma forma. Aí veio o auxílio emergencial. Então, da proposta inicial, da ideia inicial, agora, com a chegada do auxílio emergencial, da necessidade de prorrogação, basicamente, eu sei que o assunto é complexo, o que mudou? E, mais uma vez, agradeço pela participação. Boa tarde, Lacombe, boa tarde, Silvio, boa tarde, Amanda, boa tarde, Rodrigo, e a todos os telespectadores. É um prazer poder estar aqui e prestar algumas informações sobre essa PEC, que hoje é considerada a mais importante porque ela tem como objetivo principal levar a população mais carente do nosso Brasil mais uma etapa do auxílio emergencial. O governo Bolsonaro já entregou 293 bilhões de auxílio emergencial. E com esta aprovação da PEC emergencial, nós vamos entregar mais 44 bilhões de reais. Eu recebi a PEC, a relatoria, na quinta-feira, portanto, nós não tivemos nenhuma sessão legislativa para discutirmos entre os pares aqui da Câmara Federal a questão do relatório. Portanto, eu fiz questão de trazer na íntegra e fielmente o texto que veio do Senado para que o plenário, que é soberano, possa discutir e entregar o resultado final para o povo brasileiro. Algumas alterações já foram feitas. No dia de ontem, nós aprovamos a PEC em primeiro turno, o que sinaliza de forma muito positiva a responsabilidade do plenário da Câmara Federal, não comprometendo a entrega do auxílio emergencial, que eu acho que isso é o único consenso que nós temos na Câmara Federal, o não atraso dessa entrega importante para a população mais carente do Brasil, e outras alterações que são feitas até aqui de formas supressivas. Portanto, dessa forma, não é necessário voltar para o Senado, o que seria um atraso muito prejudicial para a entrega do auxílio emergencial. Então, através de alguns destaques, alterações foram feitas. A primeira delas, a questão dos fundos, e agora, depois de uma ameaça, ontem no destaque 14, vindo do PT, nós entendemos que a PEC poderia sim estar verdadeiramente comprometida aí na sua essência, não no que trata o auxílio emergencial, mas sim da questão do equilíbrio fiscal. Essa PEC, além de entregar aos brasileiros mais carentes mais uma etapa do auxílio emergencial, ela é considerada um novo marco fiscal. É importante que o Brasil dê esse recado para as futuras gerações, para que a gente entenda e transmita a sensação de que nós somos, sim, um país seguro, um país que pensa nas gerações futuras e que cuida das suas contas públicas. A melhor forma de nós dizermos aos jovens que esse país vai dar certo é cuidando das nossas contas públicas. E a PEC tem esse grande objetivo também. Amanda. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo à Opinião no Ar. Eu queria falar justamente sobre esse destaque do PT, que acabou recebendo um apoio muito mais amplo, inclusive da bancada de segurança pública na Câmara e também do centro político. Houve uma real ameaça de que ele fosse aprovado, né, até vocês chegarem a um acordo. Então, esse destaque
na prática, ele derrubava todas as contrapartidas, né, que evitam, falam do congelamento de salários, depois que chegar a 95% lá das despesas totais, né, as despesas da União. Falava também sobre impedir promoções e progressões automáticas de carreira. Isso tudo ia ser retirado se esse destaque fosse aprovado. E vocês chegaram a um novo acordo, né, para pelo menos as progressões e promoções de carreira fossem mantidas mesmo em caso de autocomprometimento das contas públicas. Explica um pouco melhor isso para a gente, como foi feito esse acordo e se isso preservou pelo menos a essência das contrapartidas sugeridas pela PEC emergencial. Bom, de fato, essa foi uma grande ameaça e se nós tivéssemos perdido esse destaque 14 oferecido pelo PT, não sobraria praticamente mais nada a não ser o auxílio emergencial, o auxílio emergencial. Todo esse recado do equilíbrio fiscal, da segurança que o Brasil precisa demonstrar, teria caído por terra. Então, em plenário, nós fomos obrigados, em plenário, a fazer uma articulação e houve, sim, uma pressão muito grande das forças de segurança pública. O presidente Bolsonaro já havia manifestado essa vontade na grande imprensa de que as forças de segurança deveriam receber essa excepcionalidade. Com esse acordo, a força de segurança foi quem fez a pressão, mas hoje nós temos 2 destaques para serem votados. O acordo é que nós vamos acatar, inclusive eu como relator, como regimentalmente eu não posso mais acatar esses destaques no meu relatório, eu vou, já manifestei isso em plenário, eu também vou votar nesses 2 destaques, a favor desses 2 destaques. Eles são basicamente do artigo 109, parágrafo 5º e 6º, e 167A do parágrafo 5º, que eles suprimem, suprimindo esses 2 artigos, eles garantem não somente as forças de segurança, mas todas as categorias, as progressões e promoções, o que antes a PEC não previa. Mas por conta disso e com esse receio de que nós perdêssemos o destaque 14, nós, juntamente com a equipe econômica que se encontrava dentro do plenário, nós recebemos então o sinal verde para poder negociar esse acordo que será votado na tarde de hoje, mas que nós consideramos que não compromete a linha mestre da PEC emergencial. Essas alterações não sinalizam de forma negativa para o mercado. Silvio. Deputado, boa tarde. Eu também quero fazer uma pergunta sobre esse destaque do PT. Só antes fazer aqui um parêntese, deputado, se o senhor me permite, que é em relação a essa manifestação da Frente de Segurança Pública, porque não faz nenhum sentido vacinar preso e deixar o policial sem vacina. Porque quem está socorrendo o brasileiro, quem dá a cara, quem coloca a vida a prêmio é a polícia, é o policial. O preso fez alguma coisa para estar encarcerado. Então, só defender aqui, me manifestar a favor da Frente de Segurança Pública. Em relação ao destaque do PT, deputado, até que ponto o senhor acha que cresceu, ganhou corpo, ganhou força na bancada do PT e seus satélites, uma tentativa de sabotar não só o auxílio emergencial, mas sabotar a economia do país depois da decisão do ministro Edson Fachin, que, segundo ele, deixou aquele senhor elegível? Bom, primeiramente eu quero aqui registrar o meu respeito às forças de segurança. E no meu mandato de deputado federal, eu tenho feito todos os gestos e todos os esforços para melhorar a condição de trabalho das forças policiais, seja ela federal ou estadual ou até municipal. Eu tenho entregado muito mesmo do meu esforço, seja através de emenda parlamentar ou articulações aqui no governo federal. Então, no final desse desfecho, nós entendemos que os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, que estão verdadeiramente na linha de frente, saem merecedores desse acordo. É necessário que esse acordo seja votado, então é muito importante que no plenário o acordo seja cumprido. Eu, como relator, votarei a favor da segurança e das demais categorias. Então, nós acreditamos que o dia de hoje é um dia de mais uma missão. Nós cumprimos com a primeira etapa, votamos o primeiro turno. Hoje nós temos 11 destaques pela frente, mas com esse acordo feito
inclusive atendendo até a própria esquerda. A esquerda não é contra a entrega do auxílio emergencial e já sinalizou que vai votar também favorável a esses 2 destaques. Portanto, eu acredito que esse acordo ele torna mais fácil o encaminhamento daqui para frente sem outros prejuízos. É claro que o plenário ele é soberano e, por conta disso, surpresas podem aparecer ao longo do dia. A nossa missão é daqui para frente, para não prejudicar mais a linha mestre da PEC emergencial, é evitar que qualquer outro destaque avance, seja ele de supressão ou ainda, que seria pior, mexendo no texto, o que faria voltar para o Senado, o que agora já não é mais possível. Constantino. Bom dia, deputado. Pois é, nós temos visto aí a extrema esquerda, né, o PSOL, apelando para uma demagogia mesmo, falar que tinha que ser um auxílio muito maior, por muito mais tempo, que não leva em conta, obviamente, a situação fiscal do país, e a turma da extrema esquerda nunca ligou muito para isso. Eu quero me desviar um pouco desse assunto da PEC, depois a gente volta para ele. Lembrar que o senhor esteve aqui com a comitiva do governo Bolsonaro ano passado, em Miami, né? E até tentei marcar uma reunião com o senhor, acabou que por desencontro de agenda não conseguimos, mas o assunto que íamos tratar ali era a questão da exploração aeroespacial, que eu acho que o senhor está bastante ligado a isso. Então, parece que até nas emendas parlamentares das quais o senhor tem direito, uma parte foi destinada a isso. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a nossa audiência do que se trata e da importância disso. Bom, inclusive, por coincidência, Constantino, hoje nós estamos fazendo aniversário de 1 ano de retorno dessa viagem aos Estados Unidos. Foi no dia de hoje, do ano passado, que eu fui detectado positivo pelo coronavírus. Graças a Deus passamos pela doença sem grandes prejuízos, mas eu tenho um envolvimento muito próximo com a ciência e tecnologia aqui no Congresso Nacional. Sou o presidente da Frente Parlamentar Mista para o Programa Espacial Brasileiro. Na tentativa dessa missão nos Estados Unidos, nós fizemos uma tentativa de aproximação com a Tesla. Eu que tenho um projeto de lei aqui dentro do Congresso Nacional que também ele facilita a importação e fabricação de carros elétricos no Brasil. Essas conversas vão ter sequência. Eu sou muito próximo do ministro Marcos Pontes e ele tem esse entendimento que é o futuro trazer essa nova indústria para o Brasil, e a Tesla significa esse marco, a referência dos carros elétricos. Então, essa é uma pauta que nós vamos retomar, mas voltando a tratar das questões aeroespaciais, nós estamos desenvolvendo, eu que sou de um estado muito lindo, de belezas naturais, mas que eventualmente sofre impactos muito fortes do clima. Recentemente, nós tivemos o ciclone Bomba, que atingiu cerca de 185 municípios do estado de Santa Catarina de maneira desastrosa. Foram prejuízos de milhões e milhões de reais e, na sequência, outros prejuízos causados pela natureza. Então, por conta dessa minha liderança da Frente Parlamentar Mista do Programa Espacial Brasileiro e a minha aproximação com a Agência Espacial, nós desenvolvemos um projeto chamado Constelação Catarina. Santa Catarina é referência em ciência e tecnologia, e nós estamos desenvolvendo, junto com a Universidade Federal, junto com o CERT, junto com todas as forças de tecnologia do Estado e a Agência Espacial Brasileira, esse projeto que tem como intuito lançar nanosatélites, inclusive a possibilidade de que isso aconteça de Alcântara, e para isso a emenda de bancada, e eu agradeço aos parlamentares, deputados e senadores, eu que sou coordenador também do Fórum Parlamentar Catarinense, da bancada de Santa Catarina, a destinação de 5 milhões de reais para startar esse projeto, que já recebeu a sinalização da Agência Nacional de Águas também, que vai encaminhar recursos, para que a gente possa inicialmente lançar 18 nanosatélites que vão ter como objetivo melhorar as questões meteorológicas em parceria com a Defesa Civil e também outras questões como a questão da agricultura 4.0 e tudo que envolve a conexão aeroespacial e, posteriormente, também até a questão de geoposicionamento. Então, é um projeto inusitado, é um projeto que outros estados, a partir da Constelação Catarina,
e ela leva o nome de Constelação Catarina, não somente como homenagem ao nosso estado, mas também pelo furacão Catarina, já que ele tem essa relação direta com a meteorologia. Então, eu acredito que essa pauta aeroespacial começa a ficar cada vez mais próxima do Brasil e dos brasileiros, e é importante frisar que merece toda a atenção e investimentos nessa área para que a gente garanta a nossa soberania. Hoje nós somos reféns de outros países, tanto na questão da informação quanto a questão de equipamentos. Então, estamos lutando bastante para desenvolver essa área. O deputado Daniel Freitas citou aí o ministro Marcos Pontes, né, de Ciência, Tecnologia e Inovações, já esteve com a gente aqui 3 vezes no programa e faz aniversário hoje. Então, de toda a equipe aqui, de toda a equipe do Opinião no Ar aqui, ministro, aquele grande abraço, parabéns. Tudo de bom, parabéns aí, vida longa, saúde. Pessoal, deixa eu aproveitar lá como a oportunidade aqui, claro. Desejar um feliz aniversário para os meus 2 grandes amigos, o ministro Marcos Pontes e também a ministra Damares. A ministra Damares também. Exatamente. Exatamente. E se não me engano, o ministro Braga Neto. Acho que 3 ministros fazem aniversário hoje. Também, estava na lista. Parabéns a todos. Pessoal, eu estou aqui já recebendo algumas perguntas, né, dos espectadores. E o Mara Leal, vou fazer a sua pergunta daqui a pouquinho, porque antes eu queria pedir ao deputado, a gente já fez um programa inteiro aqui sobre a PEC emergencial, é um assunto complexo, mas eu gostaria que o senhor tentasse resumir da maneira que a PEC está, do jeito que ela está agora, de que maneira ela pode promover a diminuição das despesas públicas, do gasto público. Resumidamente, deputado, por favor. Bom, nós temos a União, os estados e o município. O controle das contas fiscais é muito importante para a gente dar esse recado de que nós somos, sim, um país seguro, um país que vai dar certo. Por conta, o que a PEC prevê são gatilhos. O que seriam esses gatilhos? No caso da União, atingindo 90% das despesas obrigatórias com as despesas primárias, é importante frisar que há 8 anos o Brasil trabalha no vermelho. Nós não temos as nossas contas no verde faz 8 anos. Então, é despesa com despesa. Alcançando 95%, dispara-se, então, um gatilho de congelamento de salários, de progressões, que agora, nesse caso, com a aprovação do destaque, nós estaríamos concedendo progressões e promoções, mas reajustes salariais, nós que estamos vivendo no momento de pandemia, que muitas pessoas não têm o que comer, e se não fosse o auxílio emergencial, que essa PEC tem como objetivo principal entregar o auxílio emergencial. E aí tem a discussão se mais 44 bilhões será suficiente ou não. Essa é uma discussão que nós temos que ir acompanhando. Nós estamos aprendendo com a pandemia. Nós já entregamos 293 bilhões de reais para a população brasileira com o auxílio emergencial e agora mais 44 bilhões de reais. É também colocado na PEC uma prerrogativa para governadores e prefeitos atingindo o nível de 85%, e aí receita e despesa, diferente da União, que é despesa com despesa, atingindo 85%, o governador ou o prefeito ele tem a prerrogativa de apertar o botão vermelho e disparar os gatilhos. Esses mesmos gatilhos com um prazo de 180 dias para que o Poder Legislativo local, seja a Assembleia Legislativa ou seja a Câmara Municipal, para dar o ok. Eu concordo ou não. Concordando, o prazo inicia e se estende até findar aí o prazo desses gatilhos. Caso a Câmara ou a Assembleia diga que não, nesse prazo de 180 dias, o governador e o prefeito já conseguiram fazer um caixa que certamente já vai fazer com que diminua esses 85%, garantindo o equilíbrio das contas fiscais. Então, essa PEC tem esse gatilho como, na minha opinião, que sou administrador, de maior relevância depois do auxílio emergencial. Voltou já a imagem, tá bom. Voltou. O senhor concluiu, Voltou? Deputado? Quer acrescentar? Fugiu a minha imagem aqui. Sim. Então, eu entendo que após o auxílio emergencial, que é urgente e necessário para todo o Brasil, é importante que a gente não perca, e por isso toda a articulação do destaque 14, para que a gente não perdesse essa prerrogativa desses gatilhos, que é o que garante o equilíbrio fiscal.
Amanda. São importantes mesmo, deputado. Eu queria perguntar rapidamente duas coisas. Primeiro, a economia prevista com esses gatilhos, tanto para a União quanto para estados e municípios, e agora com essa mudança, né, quer dizer, promoções e progressões automáticas de carreira poderão ser feitas. Lembrando que essa PEC já foi muito desidratada desde que ela chegou inicialmente em 2019, né, portanto, antes da pandemia, mas a estimativa de economia feita. E sobre auxílio emergencial, o senhor falou que tem o sentimento que vocês vão acompanhar para ver se esses 44 bilhões são suficientes, né, mais ou menos R$250 aí, em média, durante 4 meses. O senhor acha, pelo seu sentimento mesmo, agora uma pergunta pessoal, que serão necessários mais recursos, ou seja, essa ajuda vai precisar ir além desses 4 meses? Bom, nós acreditamos que, primeiro, eu acredito muito que os esforços que o Ministério da Saúde, que o presidente Bolsonaro tem feito no combate à pandemia, vão surtindo resultados. Nós estamos no auge da pandemia, ninguém nega isso, mas nós estamos colocando todos os esforços e eu acredito muito na imunização do povo brasileiro. As vacinas hoje já nos trazem uma segurança de que nós vamos, a partir de agora, ter uma sensação diferente. Não quer dizer que nós estamos vencendo o vírus, muito pelo contrário, mas nós temos uma arma que até então nós não tínhamos, que é a vacina. Por conta disso, nós entendemos que vai ser uma experiência, nós estamos dentro de uma bolha que nós estamos aprendendo com a pandemia. O Congresso Nacional, assim como o Poder Executivo, eu tenho a convicção de que, em não sendo suficientes esses 44 bilhões, nós vamos encontrar outras alternativas, vamos voltar a discutir esse tema, mas como o próprio presidente Bolsonaro disse, ninguém vai ficar para trás. Bom, daqui a pouquinho a pergunta será do Silvio Navarro. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela que você vai ganhar agora 200 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. 12h23, horário de Brasília. Estamos de volta conversando com o deputado federal Daniel Freitas, que é o relator da PEC emergencial na Câmara dos Deputados. Pergunta do Silvio Navarro. Pois é, deputado, a pergunta não é só minha, também é da Ilmara Leal e de muita gente que nos faz companhia, que faz o Opinião no Ar aqui nos nossos chats, no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas da Rede TV. A minha pergunta, eu vou extrapolar aqui, vou pedir licença ao senhor para não falar sobre a PEC emergencial. Quero falar sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, que é do seu partido, aliás. O Brasil não é para amadores, né, deputado? O Supremo Tribunal Federal acabou de criar a figura, por exemplo, do ex-corrupto, né? Mais uma jabuticaba brasileira. E a gente tem, por exemplo, uma colega do senhor aí na Câmara dos Deputados, a deputada Flor de Lis, ela mandou matar o marido, está solta. E o deputado Daniel Silveira, que, enfim, cometeu ali o equívoco de usar palavras, a meu ver, grosseiras contra o Supremo Tribunal Federal, está preso há praticamente 1 mês. Eu queria a avaliação do senhor, inclusive como colega de partido dele. Bom, a gente vive cenas tristes aqui no Estado brasileiro, onde as prerrogativas do parlamentar foram completamente ultrapassadas. O Daniel é um amigo e aqui eu quero prestar a minha solidariedade a ele, a toda a sua família, nesse momento difícil. Nesse momento ele deve estar muito entristecido e como já demonstrou desde o primeiro momento, arrependido pelas suas palavras, mas isso não é justificativa para manter uma opinião por conta de uma opinião, um parlamentar que, na minha opinião, não cometeu um crime para estar atrás das grades. O Daniel é um homem de bem, um cidadão brasileiro, um representante da população brasileira que foi escolhido por muitos para estar aqui no Congresso Nacional defendendo as suas ideias e defendendo as ideias do povo brasileiro. Tenho a convicção de que muito do que ele falou, talvez a forma que falou foi completamente equivocada, mas ele representou a vontade de uma parcela da população brasileira e não considero nem um pouco justo
a prisão justa, a prisão dele. Fica aqui a minha solidariedade. Todos os seus amigos e colegas, não vem a hora de ver o Daniel liberto, fora das grades e de volta aqui ao parlamento, podendo. Parlamento, essa é a palavra. Se a gente perder a prerrogativa da fala, tira o nome de parlamento, que o deputado não tem mais essa prerrogativa. Então, fica aqui o meu abraço e, meu amigo, se estiver nos vendo ou nos ouvindo nesse momento, que eu acredito ser muito difícil, fique em paz, daqui a pouco nós estamos juntos. Constantino, eu teria uma pergunta sobre também a prisão do Daniel Silveira, mas eu vou cumprir a fila aqui, então vamos lá. Você. Não, a gente vai manter no mesmo tema, então, porque eu quero pegar esse gancho. A gente vê aqui a postura do deputado Daniel moderada, uma postura, né, de diálogo civilizado, a mesma coisa com a deputada Bia Kicis, que é chamada de extrema-direita pela mídia, por ala da mídia, né? E eu queria perguntar para o deputado exatamente sobre esse duplo padrão e sobre esse tribalismo, né? Porque eu já critiquei tudo e todos, e percebo que o clima de maior intolerância vem desses que eu passei a chamar de radicais de centro, tucanos e tudo mais, né? E as pessoas estão com muita dificuldade de entender, deputado, na minha opinião, o que é defender princípios. Você pode condenar totalmente o conteúdo ou até a forma com a qual o deputado Daniel Silveira se expressou, mas ele tem uma imunidade parlamentar e não cometeu um crime, né? Então era disso que se tratava a questão. Aí agora nós temos um humorista ligado aos tucanos que desejou que alguém entrasse no Congresso e socasse todo mundo lá, né? E aí teve um pedido de prisão da Câmara e todo mundo fez uma celeuma falando que isso era censura e tudo mais, né? E agora parece que a PGR até tomou uma decisão de querer bani-lo do Twitter. Eu, por exemplo, que acho essa figura, né, do humorista um tanto decadente, eu saí em defesa do princípio. Se nós começarmos a entrar num clima tribal de que eu não gosto do outro, portanto eu defendo o arbítrio contra ele, nós vamos acabar muito mal. E nós estamos vendo isso acontecer com o país. Então eu queria a sua opinião sobre isso e se você sente que é viável com esses pares tucanos e de esquerda em geral, né, manter algum tipo de diálogo civilizado, uma vez que, pelo menos para o público, eles vêm demonizando qualquer um que reconheça qualquer tipo de mérito no governo Bolsonaro. Constantino, quantos parlamentares, e eu tenho certeza que você que é um especialista e atento a todas as nossas falas aqui do Congresso Nacional, quantos congressistas já desejaram a morte do presidente Bolsonaro? E nem por isso estão presos, nem por isso estão atrás das grades, e nem tampouco no nosso Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Então, essa prerrogativa do parlamentar, ela tem que ser retomada de forma urgente. Senão, fica muito claro, e o recado para o Brasil, de que nós temos um Supremo que de fato é Supremo, mas que na nossa Constituição deveriam ser poderes harmônicos e independentes. Então, essa interferência de poderes é o que nós não podemos admitir. A nossa democracia precisa urgentemente do restabelecimento do que manda a nossa Constituição Federal. Deputado, como o Rodrigo falou, o deputado Daniel Silveira, ele tem ou tinha imunidade parlamentar. O que ele fez não é um crime inafiançável. Esse mandado de prisão em flagrante é outro absurdo. E tudo levava a crer, no início, né, que a Câmara dos Deputados fosse votar contra a prisão e fosse, né, libertar o deputado. Não foi o que aconteceu. O senhor votou contra a prisão. Parabéns pelo voto. Mas 364 deputados votaram a favor. Quer dizer, eles fizeram o quê? Um pré-julgamento do deputado Daniel Silveira, em vez de atentar à legalidade, no caso, à ilegalidade da prisão. E por que o senhor acha que aconteceu isso? Aí uma interpretação sua com essa votação. 364 votos pela prisão, 130 contra. Bom, os 130 mantiveram a coerência e os demais deram um tiro no próprio pé. Hoje foi o Daniel Silveira, amanhã pode ser qualquer um de nós. Eles estão tirando a própria prerrogativa da imunidade parlamentar. Eu acredito que outras dessas virão e o Daniel foi utilizado, e aí vamos usar o dito popular, como boi de piranha. Hoje ele está lá, atrás das grades, e nós esperamos que ele volte urgentemente para a sua liberdade, mas depois ele vai enfrentar um outro processo aqui no Conselho de Ética, que eu espero que a justiça seja feita aqui dentro e que seja mantida
a prerrogativa dele de parlamentar, o uso das suas atividades como deputado federal até o fim do mandato pelo qual ele foi eleito. Então, hoje foi o Daniel, com o voto desses 300 e tantos deputados que não cumpriram com a sua prerrogativa de deputado federal, amanhã pode ser qualquer um de nós. Deputado, o senhor não acha que tanto o recado do Supremo, a decisão do Supremo, como depois desses 364 deputados na Câmara, foram um recado alto, grave, eloquente, de que o extremismo não será tolerado, de que alguém que usa o mandato parlamentar obtido democraticamente, eleito legitimamente pelas urnas, mas depois tenta solapar essa própria democracia, usando do mandato parlamentar, isso não será tolerado? Será que esse não foi o recado desses 364 deputados? E será que isso não é grave também? Assim como o Supremo deve ser guardião da Constituição, o Congresso Nacional, da mesma forma, assim deve fazer. E se nós adentrarmos ao mérito de cada opinião, nós estamos esquecendo a Constituição Federal e as prerrogativas que nela estão contidas. Então, nesse momento, se a opinião é de extrema esquerda ou se ela é de extrema direita, pouco importa se ela estiver contida na Constituição Federal. O que foi feito nesse momento foi rasgar aquilo que consta na Constituição e adentrar a uma opinião de mérito, o que é completamente descabido nesse momento dessa questão pontual do Daniel Silveira e que certamente abre aí uma porteira e prerrogativas para tantas outras. E se vamos aceitar o atropelo à Constituição, como vimos no caso do Daniel Silveira, estou aguardando aí a prisão do deputado Alexandre Frota e do Marcelo Freixo também, né? Impeachment ou morte. É isso. Mas aí vale para uns... Ele fala morte, ele está se referindo ao coronavírus. Ele tentou explicar depois, mas... Eu acho que fica muito claro, gente. É a questão da interpretação. Só o STF pode interpretar. A justiça seletiva, né? A justiça no Brasil hoje ela é seletiva, né? Pois é. Mas olha só, deputado, o ex-líder ou o líder da oposição ao governo Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia, que presidiu a Câmara ontem, ele fez até uma publicação nas redes sociais, eu vi pelo Twitter, não sei se saiu em outras redes sociais, comemorando a decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo menos do ministro Edson Fachin, mas há uma chance grande de ser referendada pelos demais togados, dizendo que, olha, que bom que agora temos a figura do ex-corrupto, o Lula está no jogo, o Lula é mais democrata do que o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, eu não vou aqui cansar o nosso espectador com o tweet do Rodrigo Maia, mas a minha pergunta é, o senhor nota uma diferença na condução da Câmara dos Deputados com Arthur Lira e sem a figura do Rodrigo Maia? Bom, eu quero aqui fazer um elogio público a todo o Brasil, ao presidente Arthur Lira, que tem demonstrado estar extremamente preparado para essa função, honra a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados e, nesse momento, dá a demonstração clara de que vai fazer com tudo aquilo que o ex-presidente da Câmara não fez nos últimos 2 anos, sentado naquela cadeira, que agora o presidente Arthur Lira, nós temos a missão de fazer 4 anos em 2 anos. E ele começa com a PEC emergencial, vem na sequência a reforma administrativa, reforma tributária e tantos outros projetos que eu tenho certeza, e aí com a nossa Bia Kicis no comando da CCJ, eu tenho a convicção de que o Brasil está no rumo certo, o Congresso Nacional, e aí também elogio aqui o senador Rodrigo Pacheco, eu tenho a convicção de que esse alinhamento vai fazer com que o Brasil avance, que o Brasil acelere, e a demonstração já está sendo feita na tramitação célere, tanto no Senado quanto na Câmara, da PEC emergencial. Daqui a pouco a pergunta do Rodrigo Constantino. Meio-dia e 36, horário de Brasília. A pergunta agora é do Rodrigo Constantino. Consta. Deputado, o senhor mencionou agora a agenda de reformas e com mais esperanças, agora que saiu o sabotador Rodrigo Maia, que fazia oposição velada e agora escancarada, né, e entrou o Arthur Lira. Mas eu quero perguntar que essa volta do Lula ao cenário, ao tabuleiro político, né, não só tirou vários ratos do bueiro, e na imprensa nem se fala, tem gente eufórica, né, com a defesa de um sujeito que flerta com o modelo venezuelano, cubano, mas aí não é problemático, né? Mas eu quero perguntar o seguinte, algumas pessoas estão apontando o risco do presidente Bolsonaro dar uma guinada, flertar com o populismo para bloquear
o crescimento de um Lula, né, que é um demagogo de primeira ordem, em regiões como o Nordeste e tudo mais. Isso seria incompatível com a agenda de reformas. O senhor acha que esse risco é real ou as pessoas estão exagerando? Constantino, na minha opinião, e aí eu falo de uma opinião pessoal, nós não podemos subestimar a inteligência da população brasileira. Todo mundo conhece quem é esse canalha do Lula. Ele voltar para o cenário, na minha opinião, para o presidente Bolsonaro é muito bom. Talvez ele seja o melhor concorrente para um presidente honesto, que desde quando entrou mostrou para o Brasil que basta ser honesto e fazer as coisas direitas que o nosso país tem jeito. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro está seguro e tem pela frente, sim, um desafio, porque nós vivemos numa democracia, mas mais do que isso, a nossa preocupação, e eu falo novamente particular, mas eu acredito poder colocar essas palavras na boca do presidente Bolsonaro, a questão do voto impresso é algo que nós precisamos sim avançar, e essa foi a primeira coisa, que eu falei para o Arthur Lira, o primeiro questionamento para saber o quão bom o presidente Lira seria no Congresso Nacional, é se ele iria pautar o voto impresso. E a garantia que ele me deu, antes de ser eleito, é que se eleito fosse, ele iria iria pautar o voto impresso. Então, esse, sim, é um grande desafio para que a gente avance para as próximas eleições com a segurança de que o voto popular vai ser respeitado. Deputado, eu gostaria de falar um pouquinho do seu partido, o PSL, né, que votou, a grande maioria do partido votou contra a prisão do deputado Daniel Silveira. Houve o acordo, então, para a indicação da deputada Bia Kicis para a CCJ. Eu acho que é também um grande avanço para todos nós, né? Primeira mulher à frente da CCJ, as feministas estão comemorando muito, né? Eu quero saber como é que está o clima no PSL, no seu partido. Já ouvi falar até de uma refiliação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Está pacificado? O presidente volta, o que o senhor pode nos dizer? Bom, essas palavras eu não posso colocar na boca do nosso presidente Bolsonaro, mas eu posso dizer sim que o clima no PSL está muito bom. O que é importante para o governo, é importante aqui para o Congresso, porque todos nós fomos eleitos sobre as mesmas pautas, defendemos as mesmas bandeiras. E é claro que no curso das coisas, atritos aconteceram, uma divisão clara no PSL nos fez tomar rumos diferentes até aqui, mas a maturidade, eu acredito que ao longo desses 2 anos, tomou conta da personalidade e da consciência de cada deputado e deputada pertencente ao PSL, que nós temos aqui uma missão: fazer o Brasil dar certo, apoiarmos esse governo que tem demonstrado ser o melhor presidente de todos os tempos. Alguns podem discordar, mas não tem nada para falar em relação à corrupção. Nós temos agora essa missão de equilibrar aqui os ânimos dentro do Congresso Nacional e juntos nós seremos mais fortes e vamos aprovar as reformas, vamos recolocar o Brasil no trilho do crescimento novamente. Então, é importante esse realinhamento dos deputados do PSL e eu acredito que isso faz com que o presidente se sinta mais satisfeito e confiante na sua base, que foi eleita toda ela pelo seu nome e pelas suas bandeiras. E há conversas para que ele volte ao PSL? Essas conversas eu não tenho a informação do presidente da República, confesso de forma muito verdadeira. O presidente precisa ter a segurança e um partido para disputar as eleições de 2022 e ele vai tomar essa decisão e todos nós estamos aguardando o comando do capitão para saber qual o futuro de cada um parlamentar que acredita nas suas ideias e o defende aqui no Congresso Nacional. Eu gostaria de voltar um pouco à pergunta do Constantino, porque eu acho que ele coloca um ponto muito importante, que é o risco de populismo fiscal. E o senhor acompanhou isso de perto, porque na PEC emergencial a gente viu o presidente Bolsonaro em 2 ocasiões jogar contra a própria equipe econômica. Ontem o Delfim Neto, na coluna dele, descreveu isso como um governo paralelo dentro do governo. Na tramitação da PEC emergencial no Senado, o presidente Bolsonaro defendeu que o Bolsa Família fosse excluído do teto de gastos. E na PEC emergencial
emergencial na Câmara, ele apoiou, num primeiro momento, a defesa de excluir os servidores da segurança pública, os policiais, desse congelamento de salário e a proibição de progressões automáticas na carreira. O senhor viu isso de perto porque o senhor teve reunido com o presidente Bolsonaro para discutir esse assunto. Eu quero saber se o senhor acha que isso pode aparecer na tramitação de outros projetos e reformas importantes, como reforma administrativa, que trata dos servidores públicos mais amplamente, né, do RH, do Estado, da União, e também na reforma tributária. Ainda mais agora, o mercado entende que esse risco aumenta com a entrada do Lula aí no páreo eleitoral. Bom, primeiramente, o presidente Bolsonaro é o chefe da nação, o nosso gestor maior, mas, além disso, ele é um político e ele é um homem de um coração que não cabe no peito. E diante dessas atitudes do presidente, ele em momento nenhum comprometeu a PEC emergencial. É claro que existe o ideal para a economia, que seria o texto do Senado na íntegra, mas nós estamos vivendo num momento completamente diferenciado, um momento de pandemia, onde profissionais da saúde e da segurança pública estão na linha de frente. E para o presidente não é considerado justo que nesse momento nós teremos outros momentos na reforma administrativa, na reforma tributária, para conceder alguns pontos e para reformar algo que na PEC emergencial, porventura, não esteja 100%. Então, eu acredito que esse acordo feito contempla a parte da economia, que nós não prejudicamos a linha central da PEC emergencial, garantindo o equilíbrio e a segurança fiscal. Entregamos o que é mais urgente para a população carente, aí eu volto a falar do coração do presidente Bolsonaro, que já entregou 293 bilhões de reais em auxílio, agora vão mais 44 com a aprovação dessa PEC. Foram 788 bilhões de reais de enfrentamento ao Covid-19, onde o país não conhecia o inimigo que estava enfrentando e o governo federal não mediu esforços para atender os estados e municípios. Ver governadores hoje decretando lockdown e virando as costas para o presidente Bolsonaro, na minha opinião, é a maior injustiça que esses governadores podem fazer. Se não fosse a mão amiga do presidente Bolsonaro e do governo federal, os nossos estados, na integralidade, estariam completamente arrebentados. Estaríamos todos perdidos. E não tem sequer, e eu desafio o próprio governador Dória de São Paulo a dizer se não foi a mão amiga do governo Bolsonaro que hoje faz com que São Paulo e os demais estados da federação não estejam completamente arrasados. Muitos já estão. Daqui a 15 segundos, a pergunta do Silvio Navarro. Que cara é essa, Sérgio? Tô 3 dias sem dormir, eu vou zerar a programação da Sky. Não, Sérgio, você levar uns 50 anos. 50 anos assistindo Sky, tá ótimo. Com Sky, a gente se diverte junto, mesmo separado. Recargas a partir de R$14,90. Ligue 0800 940 2362. 12h44, horário de Brasília. Passo a palavra ao Silvio Navarro. Deputado, eu ouvi de alguns colegas do senhor que articulam, que trabalham em cima de uma proposta viável ou possível de reforma tributária, que aparentemente ela subiu no telhado. Eu queria a informação e a avaliação do senhor se de fato não teremos reforma tributária mais uma vez. Eu ouvi isso ontem. Muitos aqui no Congresso jogam contra o Brasil. Muitos aqui no Congresso jogam contra o governo Bolsonaro. A PEC emergencial ela é a porta de entrada para as outras reformas. Então, a sinalização que for dada aqui nesse momento certamente nos mostra o futuro breve das outras reformas. O presidente Lira tem o compromisso de pautar a reforma administrativa aí nos próximos, no máximo, 3 meses. Então, dependendo do comportamento do plenário, de cada deputado e deputada, na PEC emergencial, nós vamos entender o cenário futuro. A reforma administrativa, tanto como a tributária, elas são tão emergenciais quanto a PEC emergencial. Nós temos esse compromisso com o Brasil. O presidente Lira foi eleito presidente da Câmara com essas pautas e nós acreditamos não somente no presidente Lira, mas na responsabilidade que cabe a cada deputado e deputada para que a gente possa fazer o Brasil avançar. Constantino. Deputado, ainda um tema correlato à questão da PEC emergencial, é um desejo do ministro Paulo Guedes desindexar esses gastos que são muito engessados. Mais de 90% é carimbado e hoje em dia o Poder Executivo é quase um administrador de RH.
né? Então tem essas pressões todas para saúde e educação, o que dentro de algum limite faz sentido, mas tira totalmente a flexibilidade, o critério de quem está na ponta final, vendo quais são ali as prioridades, né, dos governantes. Isso é um desejo antigo e já externado pelo ministro Paulo Guedes. Alguma chance disso avançar nesses próximos anos aí de gestão do Bolsonaro? Bom, Constantino, vamos fazer uma analogia com a nossa casa. Imagina que o nosso salário ele vem 100% e praticamente 90% ele já esteja programado para pagar certas contas e apenas aí 10% fique livre para a gente poder fazer o que quiser. É mais ou menos o que acontece com o nosso país. A desindexação desses valores, a desvinculação obrigatória. Vamos fazer um exemplo de uma cidade que tem a faixa etária avançada de muitos idosos e poucos jovens. E a obrigação de investimento na saúde e na educação está colocada ali, carimbada, como você mesmo falou. O gestor ele é um mero repassador de recursos para essas contas que já estão carimbadas. Uma cidade envelhecida exige muito mais investimento na saúde do que na educação. E aí o prefeito tem que comprar 3 vezes uniforme escolar durante o ano para entregar para esses alunos, para gastar o dinheiro da educação, porque ele não tem como gastar esse dinheiro, vai comprar várias materiais e questões, às vezes até desnecessárias, simplesmente pela obrigatoriedade de gastar o recurso. É claro, e não me interpretem mal, todo o recurso gasto em educação e saúde é extremamente importante e relevante. Mas cabe, e aí eu sou administrador por formação, cabe ao administrador olhar para as contas, olhar para a sua cidade, para o seu estado ou para o seu país, entender para onde precisa, de forma urgente, ir os investimentos. Então, o ministro Paulo Guedes, nesse sentido, ele é muito sábio. Nós temos a confiança hoje gerida pelo ministro Paulo Guedes da Economia e, quiçá, a gente consiga aí desvincular alguns recursos, porque isso engessa o orçamento e a gente não consegue controlar para onde vai o dinheiro, porque ele já tem um fluxo natural colocado aí de forma bastante engessada. Deputado, o senhor falou agora há pouco da reforma administrativa. Eu sonho também com uma reforma política, mas essa ainda está lá para frente, um dia, quem sabe. E eu vou passar para o senhor uma pergunta de um espectador do Opinião no Ar, Alexandro Pereira, e tem a ver com a reforma administrativa, um pouco com a reforma política também. Qual a contribuição dos senadores e deputados? Vão cortar auxílios e verbas? É a pergunta do Alexandro Pereira, de Praia Grande, aqui em São Paulo, deputado. Muito boa pergunta, e aqui eu vou fazer uma referência à minha amiga Carla Zambelli, que colocou uma PEC aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e aí vem o reflexo desses nossos congressistas de hoje que estão votando na PEC emergencial, que a maioria deles votou contra a PEC da Carla Zambelli, e eu votei a favor de nós encaminharmos todo o fundo partidário para o enfrentamento ao Covid-19. Essa PEC não passou aqui no Congresso Nacional. Quando é para cortar na própria carne, muitos dos que estão aqui dentro dessa casa agora esculachando que 44 bilhões é pouco para quem recebe talvez, porque nós temos que distribuir isso para uma grande parcela da população, mas para quem paga e tem a obrigação de entregar um equilíbrio fiscal, não é pouco dinheiro e nunca foi dito que isso será suficiente ou será exclusivamente, daqui para frente, não ocorrerão outras medidas. O Congresso Nacional e o Poder Executivo certamente vão identificar outras formas de fazer com que esses recursos, se porventura não forem suficientes, cheguem à população que mais precisa. Então, eu acredito e sou favorável, sim, à redução de salários, de privilégios e despesas que a gente que é aqui, nós que somos pessoas públicas, devemos sim dar o exemplo. 12h56, horário de Brasília. Estamos de volta para as considerações finais aqui na nossa conversa com o deputado Daniel Freitas, relator da PEC emergencial na Câmara. Deputado, já falamos um pouquinho da melhora de ambiente no PSL, já falamos aqui, o senhor já citou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Aliás, tanto ele quanto Rodrigo Pacheco eleitos com uma boa margem de votos, mas a gente sempre fica com o pé atrás, PECs, 3/5 dos votos.
Qual é a base, qual é o tamanho da base do governo? O que a gente pode esperar de DEM, para partidos como DEM, MDB? O senhor consegue fazer essa análise da base do governo no Congresso? Bom, Lacombe, refletindo as votações até aqui, eu estou confiante na aprovação em segundo turno. Acredito que haja um consenso do auxílio, da entrega do auxílio emergencial. Por isso aqui eu já faço um apelo a toda a esquerda que não obstrua hoje no plenário, para que a gente possa avançar e não atrasar a entrega do auxílio emergencial. E também faço o apelo, a partir de então, já que existe um acordo para conceder as promoções e progressões, para que a gente não faça mais nenhum tipo de concessão e aprove agora o texto da forma que está. Eu quero também, Lacombe, rapidamente aqui dizer que você me inspirou aqui e através da sua inspiração eu protocolei um projeto de lei que é o 5618 de 2020, que ele prevê o aumento da pena de 1/3 para crimes de pedofilia, para esses criminosos que expõem, vendem e disponibilizam imagens de pedofilia na Deep Web. Então, através da sua inspiração, hoje tem aqui na Câmara dos Deputados um projeto tramitando nessa direção. E aproveitando o gancho aqui também e pedindo apoio, já que nós estamos vivendo em momento de pandemia e tantos atletas no Brasil estão em momentos de dificuldade, principalmente os independentes. Eu que sou muito ligado ao esporte, quero mandar um grande abraço para o nosso super secretário do esporte, Marcelo Magalhães. Nós protocolamos aqui também um projeto de lei que vai transformar, com a aprovação desse projeto, eu peço a aprovação e o apoio do presidente Lira, os atletas independentes em microempreendedores individuais, para que eles mesmos sejam as suas próprias empresas e possam ter um cartão de crédito, uma conta no banco, para que os patrocinadores possam, de fato, ter segurança de apoiar o esporte. E nesse momento de pandemia, certamente muitos estão em dificuldade. Então, para expor esses dois projetos. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado por tudo, pela participação. Até uma próxima. Boa tarde. Constantino, obrigado. Amanda, Silvio, você que nos acompanhou. Amanhã, 11h47, estamos de volta com a deputada Bia Kicis aqui com a gente, presidente da CCJ. Até amanhã.